Olá! Na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre quais são os padrões internos que fazem com que uma pessoa seja atraída por alguém com vícios. Hoje eu quero falar com você que já manifestou uma alma gêmea compatível, mas olhou e falou, gente, o que eu fiz de errado? Que eu acabei descobrindo que essa pessoa tem algum vício, seja em pornografia, seja em jogos de azar, seja em álcool, seja em drogas, seja em qualquer tipo de vício que seja algo que, inclusive, ela não tem controle de certa forma, que seja algo que é muito nocivo para a vida dela. Lembrando quem sou eu, né? Primeiro, estou Giane aqui como facilitadora, instrutora, professora de despertar da consciência. Minha conversa é sempre com alunos e clientes que já despertaram, que já entenderam que a gente não é esse corpo físico, que a gente não é a matéria, que a gente é uma consciência espiritual regendo toda a vida aqui no planeta Terra. E por isso eu já trago esse alerta, né? Que esse vídeo eu vou falar numa linguagem que você precisa já entender um pouquinho de autoconhecimento, de espiritualidade, de metafísica. Então, você precisa já saber os conceitos de manifestação, que é você quem cria a sua realidade, já entender qual é a lei do espelho e como que funcionam as projeções, e também lembrar sempre que nada é sobre o outro, tudo é sobre nós, ok? Então, se você já está nesse nível de maturidade, continua aqui, que eu vou explicar para você um pouquinho dos padrões internos sobre a pessoa que está dentro do lugar do vício, sobre o que você fez de errado ou não fez de errado, mas o que existe por trás de você ter manifestado essa alma gêmea diferente daquilo que você gostaria, e também trazer ao final uma saída que eu vejo como uma possibilidade para você conseguir melhorar aí a sua manifestação, conseguir fazer com que você saia de padrões tóxicos e se liberte, ok? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero trazer para você é: se você manifestou, se você descobriu, se você percebeu que você está num relacionamento afetivo com alguém que é tóxico, mas principalmente com alguém que tem algum vício, seja qual for o dos casos, você precisa lembrar que você não muda o outro, você não cura o outro. A outra pessoa jamais vai se mover, ela pode até ter o desejo de se mover inicial por conta da sua relação, mas ela jamais vai genuinamente se mover para sair do lugar onde ela está, a não ser que seja uma escolha dela. A lei do livre-arbítrio, ela é sempre acima de qualquer outra coisa. Então, entenda que você não cura o outro. Isso você vai passar para um terapeuta. Você não é mãe do seu namorado, do seu marido. O seu papel dentro desse relacionamento é apoiar essa pessoa, caso seja do interesse dela, em sair do lugar onde ela está, incentivar essa pessoa a encontrar respostas, a encontrar formas de sair desse lugar e olhar dentro de você. Entender dentro de você qual é o padrão que existe que fez com que você atraísse esse tipo de relacionamento para sua vida. Ok? Lembre, tudo que está acontecendo no meu externo é o reflexo do meu interno. Se eu olho no espelho e eu dou um sorriso, o que eu vou receber de volta é um sorriso. Não adianta eu querer mexer no espelho, mexer no externo, querendo que aquilo seja resolvido. Eu tenho que mudar o que eu estou emitindo vibracionalmente para eu mudar o que está acontecendo na minha realidade externa, né? Grosso modo aí falando de lei do espelho. Então, quando a gente fala disso, você tem que primeiro soltar esse lugar de querer salvar o outro. E também, claro,
muito cuidado para não alimentar o vício, né? Então, de repente, você quer ajudar muito a pessoa e a pessoa entrou em um monte de dívidas e você começa a dar dinheiro para ela sair desse lugar. Não, a responsabilidade sobre tudo que está acontecendo é da outra pessoa. Quando a gente trabalha relacionamentos afetivos dentro do autoconhecimento, a gente já sabe que existe uma escadaria, certo? Que todo mundo aqui está passando, uma escadaria de evolução. Algumas pessoas estão num andar, outras pessoas estão no outro, e você e o seu companheiro, pode ser que nesse momento se atraíram e estavam juntos, no momento em que vocês se conectaram, vocês estavam com esse tipo de vibração, ok? Vocês estavam nesse lugar. Mas se você é uma mulher que pratica autoconhecimento e que está começando a mudar os padrões, as sombras dentro de você, você vai começar a subir essa escadinha. E aí existem duas possibilidades. Ou essa pessoa vem por ressonância, por livre-arbítrio e te acompanha, e vocês permanecem subindo. Ou essa pessoa escolhe, por N motivos conscientes e inconscientes, não subir a escadaria. E vocês vão se tornar incompatíveis. Então é muito importante você ter clareza disso, ok? De que, a evolução é algo, é uma lei do universo, de que a gente vai evoluir e de que tudo muda. Então não tem como você não evoluir e essa pessoa não evoluir também. A diferença é a velocidade com que você evolui pelo fato de você estar consciente do que está acontecendo e muitas vezes a pessoa, que é o caso da maior parte dos meus clientes, das minhas alunas, né, que o marido não acompanha porque ele não está buscando autoconhecimento. Então, a velocidade ela vai ficando diferente, tá? E se você vai continuar ou não nessa relação, eu te convido a não se preocupar, a olhar para isso agora. Porque isso vai envolver N fatores e sincronicidades do universo sobre o livre-arbítrio do outro. Então, preocupe-se em olhar para você e entender em você o que você pode fazer dentro de você para você sair desse lugar que te fez dar match, que fez você ser compatível com essa pessoa tóxica que está com vícios. E generosamente, a tua mudança vibracional vai trazer a possibilidade dessa pessoa subir junto. Lembrando que isso não é certeza. Pode ser que a pessoa escolha não subir e tá tudo bem. Mas a partir do momento que você trabalhou a sua energia, a sua vibração, normalmente as pessoas se inspiram e querem mudar e querem ir atrás, né? Enfim, são essas pequenas lembranças que eu quero trazer para vocês antes da gente falar especificamente do caso em si. Por quê? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque já está sendo muito recorrente eu receber alunos ou clientes passando por situações como essa. E eu sinto que às vezes eu fico explicando individualmente isso para várias pessoas, uma a uma, e de repente eu gravar esse vídeo fica mais fácil porque daí eu já trago conhecimento para todo mundo junto, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser explorar mais, eu posso depois fazer um vídeo um pouco mais extenso sobre alguma das coisas que eu estou falando aqui. Aqui eu estou trazendo mais um tópico generalizado, porque ontem mesmo aconteceu esse fato de uma aluna trazer essa dificuldade. Então, eu vou usar nesse momento o caso dela para ilustrar aqui, para que você possa compreender toda a nossa conversa, e assim eu já respondo ela e outras pessoas são beneficiadas. Então, vamos falar especificamente do caso dessa aluna. Essa aluna participou e participa de movimentos de manifestação, de cocriação da realidade, e ela fez a listinha lá dela de cocriação, de manifestação de uma alma gêmea compatível e chegou essa pessoa para a vida dela. E depois de mais ou menos, ela foi super comedida, né, evitou ter uma relação íntima antes que eles se conhecessem e tal. Enfim, depois de mais ou menos um mês que eles estavam se relacionando, eles começaram a ficar mais íntimos e eles estavam numa cidade diferente da dela, então eles começaram a se ver mais. E com 2 meses dessa relação, em que os dois estavam apaixonados, foi quando surgiu a questão
dele entrar em contato com ela pedindo dinheiro, porque, e aí ele revelou, ele faz apostas, faz jogos, e ele estava endividado e tinham pessoas perseguindo ele por causa disso. E no desespero, ela deu o dinheiro dela para ele, né? E agora tá nesse lugar de estou apaixonada, eu ajudo ele, eu salvo ele, como eu tiro ele desse lugar? O que eu faço para ajudar ele a sair desse lugar? Difícil, né? E aí eu sei que muitas vezes a gente olha e julga e fala assim, nossa, mas como assim dá dinheiro? Acabou de conhecer a pessoa, 2 meses é pouco. Mas, gente, quem aqui nunca se apaixonou que atire a primeira pedra? E nunca fez mais pelo outro do que por si? Quem nunca aqui entrou no lugar do que a gente chama na psicologia de ilusão da princesa, em que projetou mentalmente toda uma manifestação de uma pessoa perfeita e aquela pessoa apareceu e criou uma ilusão de que aquela era a pessoa que você queria, e aí depois foi descobrindo que não era aquilo, mas já estava apaixonada, e a paixão parece ser mais forte do que a razão nessas horas. E quem nunca também passou por situações que talvez tenham um grau menor, mas tem o mesmo impacto no que eu vou explicar aqui energético, sobre, de repente, não ser uma aposta, mas ser um vício em álcool, um vício em cigarro, um vício em drogas. Então, tudo que eu falar aqui sobre vício, eu acredito que não tem um mais forte, ou um mais certo, ou mais errado, ou não existe melhor ou pior. Tudo entra no mesmo balaio, que é a pessoa viciada estar escondendo uma falta. Isso que você vai escutar na psicologia. Então, todo vício esconde uma falta. Tem um buraco dentro de mim, tem um vazio dentro de mim que esse vício preenche, consciente ou inconscientemente. Ok? No caso, por exemplo, tem pessoas que são viciadas na adrenalina de ter problemas. Passou a infância inteira tão ali imersa no sistema de fight or flight or freeze, em que tudo era ameaçador, era tenso, tudo era estado de sobrevivência, o tempo todo no estado de alerta, que hoje ela permanece viciada em ter essa emoção da adrenalina, em ter esses hormônios acontecendo. Esse é um ponto, por exemplo. Mas a minha maior referência quando se trata de vícios é Dr. David Hawkins. E esse livro aqui é a minha indicação para quem quer conhecer um pouco mais ou pensar ou estudar sobre vícios. Dr. David Hawkins, ele faleceu alguns anos atrás, ele é um grande psiquiatra que teve o maior centro psiquiátrico de Nova York. E ele ele tem 16 livros publicados, 4 estão em português. E ele fez todo um estudo sobre a consciência, sobre os níveis de consciência e sobre como você sair desses níveis de, por exemplo, estar ali com medos, com preocupações, com dores e ir para os lugares de iluminação, digamos assim, para os lugares de paz, de alegria, para as emoções mais favoráveis, mais desejadas por nós. E o trabalho dele é extremamente sério, é um pouco complexo, e eu tenho destrinchado ele ao longo de alguns anos. E dentro desse livro, ele conta que como que se trabalha dentro do AA. Não sei se você sabe, mas o fundador do AA foi atendido pelo Dr. David Hawkins e juntos eles montaram o programa dos Alcoólicos Anônimos, que é tão famoso, para que as pessoas possam sair dos vícios. E dentro da teoria desse livro, Dr. David Hawkins nos diz que sempre que existe alguém buscando uma substância externa, né, a droga, qualquer droga, ela é um mecanismo que existe para que a pessoa possa
acessar o seu nível de consciência mais elevado. Então vamos repetir. Todo vício esconde uma falta. É um vazio dentro de mim. Eu estou buscando preencher esse vazio com uma droga, com jogos de azar, qualquer coisa assim. Eu posso estar buscando preencher com essa adrenalina que eu encontrei, com esse êxtase, com essa sensação de prazer que todos os vícios trazem. Aonde a gente encontra esse prazer genuíno, verdadeiro, puro? Na conexão com Deus, ou com nós mesmos, com a nossa essência divina, com o nosso puro ser. Então, toda vez que alguém está buscando externamente, através de uma droga, de um jogo de azar, de pornografia, de qualquer mecanismo externo, uma recompensa, um benefício, uma sensação de prazer, ela está buscando a conexão com Deus. E aqui, gente, é um tema que assim, ó, seria muito, muito, muito extenso para eu explorar. Eu posso gravar um vídeo só para explicar essa questão dos vícios. Mas a gente está aqui para não para falar sobre o outro, e sim para falar sobre nós, essas mulheres que atraíram esse padrão de pessoa. Então, se você tinha curiosidade em entender o porquê que a pessoa faz o vício, é uma escolha, como eu disse, que faz com que esse mecanismo traga para ela essa sensação do prazer e faça ela fugir da dor. Então, a droga, ela bloqueia o ego, bloqueia as emoções negativas, bloqueia tudo aquilo que você não quer e faz você se sentir em autenticidade, ser quem você realmente é, sentir a alegria do seu eu real, que é a pura essência divina, ok? Então, beleza. Você já entendeu que essa pessoa com quem você tá, ela tá inconscientemente buscando acessar a pura essência dela através do uso das drogas. E agora, o que você tem a ver com essa história? O que é a lei do espelho que está trazendo para você uma pessoa assim? Então, vamos relembrar um pouquinho alguns princípios básicos de manifestação. Toda vez que eu faço uma manifestação com o intuito de fugir de algum problema, com o intuito de buscar algum prazer de curto prazo, essa manifestação é baseada no ego. Se essa manifestação foi baseada no ego, muito possivelmente ou ela não funciona ou ela vai trazer o que você não quer. Porque tudo que você rejeita, você põe energia nisso, você dá foco, você dá atenção e você atrai. Ok? Eu fiz um vídeo em que eu explico sobre a manifestação usando a energia do desejo. Você pode olhar esse vídeo em que eu explico muito com mais profundidade o que significa estar na energia do desejo quando você manifesta. Mas vamos ver aqui rapidinho também. Só relembrar o que eu trouxe lá naquele vídeo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui, então, para eu ficar aparecendo em algum cantinho. Naquele vídeo eu mostrei para vocês isso aqui, ó, tá? Que é, quando a gente está manifestando na energia do desejo, a gente manifestou ou pelo ego, ou com medo, ou por uma falta, a gente está na energia do ter, a gente está fazendo uma manifestação, uma cocriação, que vai trazer para a gente algo que a gente não quer, tá? Assiste o vídeo se você quiser se aprofundar nisso. E como que eu descubro se a manifestação que eu fiz, ela é oriunda de uma intenção genuína ou
é da energia do desejo. Perguntando por quê. Então, como que você faz? Tá, eu quero manifestar uma alma gêmea compatível. Beleza. Por quê? Ah, porque eu quero ter um companheiro para minha vida inteira. Por quê? Porque eu acho importante eu conduzir uma família. Por quê? E você vai perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Se ao final desse monte de perguntas, aliás, faz uma pausa aí no vídeo, faça seus porquês antes de eu dar a resposta para você. Vai perguntando aí, por quê, por quê, por quê, por que que você quer um relacionamento? Para que você quer esse relacionamento? E por quê? Faz uma pausa e depois volta, ok? Então, se você vai perguntando esse porquê, 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 e você chega no porque eu me sinto muito sozinha, porque eu tenho medo de ser abandonada, porque eu não me sinto completa sozinha, porque eu quero alguém para dividir a minha vida, porque parece que a minha vida não tem sentido se tiver outra pessoa, se não tiver outra pessoa, se não tiver um companheiro, porque qualquer coisa que seja medo de abandono, medo de ser rejeitada, necessidade de segurança, porque eu preciso de um homem para me sentir segura, eu não me sinto segura se não tiver um homem, porque eu preciso de um provedor para minha vida. Se você deseja, no sentido aqui, ó, obsessão, fixação, né? Tudo isso que eu trouxe aqui outro dia. Tá? Se você tem essa necessidade de ter um homem ou um relacionamento afetivo para trazer esse propósito de segurança, de se sentir amada, de receber coisas boas da vida, você está manifestando na energia do desejo, meu bem. Ok? E se você está manifestando na energia do desejo, você muito possivelmente... Ai, o que eu fiz aqui? Ficou distorcida, né? Você muito possivelmente vai... encontrar pessoas que têm uma compatibilidade energética relativa a desejo também, né? Aliás, o vício, a droga, ele é super sobre desejo, né? É eu desejar alguma coisa tão ardentemente, né? Querer sair da dor tão ardentemente, ou querer um prazer tão ardentemente, que ele é mais forte do que eu mesmo, que é quase como incontrolável, né? É dar totalmente o seu poder pessoal para algo externo. É ter zero autocontrole, autodomínio. Então a senhora foi lá, buscou os porquês, e vai encontrar que você estava tentando fugir de alguma dor. Você vai perceber que você estava manifestando com a energia de escassez. E quando você manifesta com a energia de escassez, você vai receber um relacionamento compatível com escassez. E agora, o que eu faço, Liane? Bom, agora eu tô te trazendo primeiro o conhecimento, né? Não vai dizer que eu não avisei, não vai dizer que ninguém te falou que você não sabia, né? Agora a gente tem que trazer como que eu mudo a minha experiência interna para eu parar de manifestar almas gêmeas assim, ou para que eu, mudando internamente os meus padrões, eu possa atrair por ressonância que o meu parceiro suba comigo. E aí é onde eu uso sempre, deixa eu colocar aqui, a teoria do Dr. David Hawkins, que para mim é a maior contribuição que pode existir atualmente, assim, nesse lugar. Não sei se dá para ver direito a imagem, depois eu vou ver na gravação se ficou boa, tá? Mas o que a teoria do Dr. David Hawkins traz para poder ajudar você a sair desse lugar? Primeiro que, para que a gente possa se tornar sábio, se tornar mestre, para que a gente possa transformar algo na nossa vida, a gente tem que primeiro adquirir conhecimento, ter a teoria sobre isso e depois ter a experiência prática.
Não adianta só uma coisa ou só a outra, você precisa dos dois. Isso é sabedoria, isso é ser sábio, isso é ser mestre em alguma coisa. E nós estamos todos aqui no planeta sendo mestres de virtudes. Nós estamos aqui aprendendo e evoluindo virtudes. E nesse lugar de aprender virtudes e praticar as virtudes, não adianta só entender teoricamente cada virtude, eu preciso praticar a virtude. Nesse lugar das virtudes, do trabalho de relembrar as virtudes que são a nossa essência, tem alguns vídeos que eu gravei em que eu explico. Você tem dois processos. Você pode fazer a integração de sombras, que é você, basicamente, olhar para aquilo de ruim dentro de você, tomar aquilo para consciência e sublimar. E aí existem milhares de terapias que servem para esse propósito, ou existe o lugar de você simplesmente focar sua atenção nas suas virtudes, na pura essência que você é, e permanecer nesse caminho ignorando todas as nuvenzinhas que aparecem na sua frente, ok? Bom, na minha experiência nesse processo, aqui, só para mostrar para vocês, não sei se vai aparecer uma setinha, mas tudo bem, acho que não aparece. Esses níveis em vermelho são os níveis de consciência das emoções mais baixas, ok? Quem está vibrando nesse lugar normalmente precisa integrar sombras, fazer trabalhos de limpezas internas para conseguir sair dali. Para acessar o segundo nível, que é o nível do fazer, que é o nível onde tem ali o amarelo e os verdes. Quando você está no nível amarelo e nos verdes, em que as emoções predominantes já não são emoções negativas, são emoções de neutralidade ou de aceitação, ou mais tranquilas, você é capaz de fazer o trabalho só de relembrar virtudes, na minha experiência, tá? Mas, quando você está ali na escadaria e você está dominado pelas emoções negativas, por sistemas de crenças ruins, por pensamentos tóxicos, é muito difícil você ficar focado só nas virtudes sem tirar as nuvenzinhas. Então, o Dr. David Hawkins inventou um método que se chama Deixar Ir. Tem um livro dele que é a capinha igual essa, só que é amarela, que é Deixar Ir. Comprem, leiam, é maravilhoso. Em que ele explica como que você faz a integração dessas sombras. Como que você olha para cada um desses níveis de consciência aí e você sai do lugar onde você estava e vai subindo, digamos que essa escadaria dessas emoções, mudando os níveis de consciência. Só para vocês terem uma noção, em geral, uma pessoa vem para o planeta Terra e que está na Matrix, que está inconsciente, ela permanece o resto da vida dela no mesmo nível de consciência ou no máximo vai para um outro acima. Essa tabela não é linear, mas ela foi feita de uma forma linear para a gente conseguir compreender. Né? Então, imagina que a pessoa veio aqui com um nível de consciência da tristeza e o máximo que ela pode evoluir é para o medo. Se ela é inconsciente, se ela está na Matrix. Quem já despertou, que é o seu caso, já consegue ter clareza de que existe a possibilidade de alcançar paz, plenitude, uma vida de amor incondicional, de gratidão, de bom humor, de todas essas coisas maravilhosas, consegue conscientemente fazer trabalhos internos para mudar a realidade e ir subindo essa escadinha aí, ok? Bom, e que então a minha amiga, aluna querida, maravilhosa, que eu amo, precisa fazer nesse momento? Ela precisa olhar para dentro dela e reconhecer as emoções densas nela que estão prendendo ela no nível vermelho, que é o nível do ter. Então, lembra que você foi lá e fez um trabalho de entender o porquê? Vamos supor que o porquê seja medo, insegurança. Como se eu tivesse uma dependência emocional. Eu só consigo me sentir segura e feliz se eu tenho um companheiro. Ok? Encontrou? Beleza? É esse o medo, é esse o problema, é essa dor. Primeiro passo, você trouxe para a consciência, trouxe para o seu conhecimento, isso já é 50% do processo de mudança. Agora, você precisa fazer as mudanças em nível
subconsciente, em nível de crenças, em nível emocional, em nível dos seus corpos, para que você saia desse lugar e resgate e vá para uma vibração mais elevada. E é aí que entra o curso Esvaziar para Receber, que o curso Esvaziar para Receber eu fiz quando eu estava estudando justamente esse processo, que é basicamente sair desse nível vermelho do ter, que é o nível onde tem dores, sofrimentos e prazeres de curto prazo, e sobe para tudo que é acima de 200, que são níveis de consciência mais conectados com Deus, mais conectados com a verdade, ok? Então, qual é o dever de casa? O que você pode fazer para liberar, integrar e sair desse lugar de relacionamento tóxico? Olhar para dentro de você, trabalhar as suas crenças subconscientes, as suas emoções densas que estão te prendendo nesse conjunto vermelho, que é o conjunto da escassez, da falta, do vício, das dores, de buscar externamente. O que é o ter? É eu buscar externamente o prazer, eu buscar externamente em bens materiais, por exemplo, ou em drogas, ou no que for, a minha felicidade. Eu buscar externamente num marido, num relacionamento afetivo, a minha felicidade. Isso tudo é nível de ter. Eu preciso ter para eu me sentir. Saindo, trabalhando em si mesma, você consegue sair desses níveis. E aí você vai ou trazer a outra pessoa junto por ressonância, ou vocês podem se separar e você vai encontrar alguém mais compatível com a sua frequência. E aí, só para fechar, o que é o objetivo de quem está buscando o vício mesmo, que eu falei lá no começo? Quem está buscando vício está buscando se conectar com Deus, está buscando a sensação do prazer e êxtase de estar na energia divina. E o que você precisa fazer para sair desse lugar? Você também vai estar se conectando com Deus. Você está saindo ali, ó, de tudo que está ali vermelho, está subindo aqueles degrauzinhos para ir para os níveis de iluminação, de totalidade, de conexão com a sua pura essência. Então, resumo da ópera, tudo o que essa outra pessoa está te trazendo de espelho é: olhe para dentro de você para encontrar aonde você ainda tem desejo, aonde você ainda tem falta de amor próprio, aonde você ainda prioriza o outro em vez de você, aonde você ainda coloca a tua felicidade, a tua segurança, a tua alegria no outro, em outra coisa, num bem material, numa droga, numa pessoa. Aonde que isso está dentro de você? Integre essas sombras e você vai encontrar o verdadeiro ser que você é, a pura essência divina. Vai se conectar com esse lugar de iluminação e aí é uma outra história. Porque o que você vai sentir, o que você vai desejar e o que você vai querer manifestar quando você chegar nesses níveis já tem um sentido completamente diferente. Mas eu não vou dar spoiler aqui, esse vídeo já tá ficando super longo. Eu acho que é um conteúdo extensíssimo que eu tive que comprimir aqui, mas fica a dica. Leia esse livro, leia o livro do Dr. David Hawkins, pare de tentar ajudar o outro, apoie o outro, não ajude, não dê as ferramentas para ele permanecer viciado. Volte para o lugar de apoiar ele e ficar no seu lugar de trabalho interior. E se você quiser ajuda, não quiser fazer a leitura dos livros do David Hawkins, eu fiz esse curso chamado Esvaziar para Receber, no qual justamente a gente vai explorar todas essas emoções desse nível vermelho, vai fazer trabalhos teóricos e práticos, porque ali eu tenho a gravação dos atendimentos que eu fiz com as alunas no programa de mentoria, e aí você vai conseguir se auto-atender e descobrir várias coisas sobre você, que vão te tirar desse lugar de às vezes estar no ego, de às vezes estar com desejo,
do orgulho, da vaidade, de medos, né? De tantas dores e sofrimentos, e vai conseguir ir para esse lugar, inicialmente da coragem, que é o nível de 200, acima dele, que é onde você fica em paz, em tranquilidade, conectada com as sincronicidades do universo, onde tudo é possível. O objetivo do curso Esvaziar para Receber é tirar você do vermelho e ir ali para o verdinho da aceitação, 350, tá? Só para que você entenda um pouquinho a lógica. Então é isso, meus amores, gratidão. Vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo o curso, se você quiser comprar, mas também tem uma playlist que eu disponibilizo gratuita com alguns vídeos. O curso tem mais de 90 vídeos. Eu deixei 15 vídeos gratuitos disponíveis ali que já são uma grande contribuição, que você já pode começar a se autotrabalhar e ver se você gosta, se faz sentido, se essa técnica vai ressoar com você. E qualquer dúvida, qualquer informação a mais, é sempre um prazer para mim poder contribuir com a sua jornada. Gratidão. Arro e até a próxima.